chegámos a Santiago de Compostela. O objetivo da nossa viagem. Mas o parque de estacionamento está caríssimo. Está caro, está caro. Está muito caro. 14 euros por dia, mais... Não. Sim, 14 euros por dia e 4 de noite. Portanto, 18 euros à volta disso para ficar aqui. E se quisermos meter água, não é? Os serviços são pagos à parte. Os serviços são pagos à parte, mais 3 euros, não é? Então, estamos numa grande cidade, uma pressão turística grande, já sabemos o que é que acontece. Agora vamos visitar a cidade. A vantagem é que logo à saída do parque de estacionamento temos o autocarro número 1 que nos leva até ao centro de Santiago de Compostela. O bilhete do autocarro é comprado ao condutor e tem o preço de 1 euro. Tem uma paragem mesmo à porta do mercado abaixo e foi por lá que ficámos. Depois da Catedral, este é o segundo lugar mais visitado na cidade de Santiago de Compostela. Bom, para nós é sempre o primeiro lugar a ser visitado. Muito especialmente a zona do peixe e do marisco, onde temos muita dificuldade em resistir. 2 euros cada uma. Quanto é que estão as jambrinas? 2 euros cada uma. Mas tem muito bom aspecto. Amanhã vimos buscar escola. De Santiago é sempre um espetáculo. Ficamos sempre a pensar, amanhã voltamos aqui e vamos comprar umas zambrinas, um mexilhão Falou guloso. e o tamboril. Está aos preços lá de casa, não acho que seja assim muito mais caro. A abundância, a frescura. É um espetáculo. E o mercado em si é muito interessante, não é? Parece que retrocedemos uma série de anos. É engraçado como eles têm mantido a estrutura do mercado sem alterar muito. Quer dizer, as bancas estão modernizadas. Estão em inox. Está tudo inox, modernizado, mas a estrutura por fora mantém-se igual. Bom, vamos continuar a visitar a cidade. Passear pelo dito Casco Velho é sempre um prazer e em Santiago há muitos motivos que nos despertam a curiosidade. Como espreitar para uma antiga igreja de um convento ou descobrir pormenores gravados nas paredes daquelas tão antigas casas. Visitar Santiago de Compostela é sempre um prazer. Mas quando estivemos em Combarro também foi muito interessante, como mostrámos no vídeo anterior. Como é que se chamava aquele mosteiro que nós visitámos? É verdade, nós tivemos a oportunidade de visitar o mosteiro de São João de Poio. A autocaravana ficava estacionada na área de serviço de Poio e depois de um agradável passeio, onde passámos por lindas camélias, chegámos ao mosteiro. São mais ou menos 3 km. Este mosteiro foi fundado no século VII, onde os padres mercedários criaram um dos mais importantes centros culturais da Galiza. Um pormenor muito curioso, a sua fundação é atribuída a São Frutuoso de Braga. Mas foi já numa idade mais moderna que se abre uma etapa do auge do mosteiro, graças às avultuadas rendas agrárias e marinhas que recebiam. Devido a muitas doações, eram detentores de grande parte das terras circundantes e também de muitos direitos de pesca e de navegação. Tudo isso permitiu o desenvolvimento de numerosas obras que foram substituindo os antigos edifícios medievais. Atualmente acolhe uma pequena comunidade de monges e tem ainda uma hospedaria para aqueles que queiram ficar a saborear a vida de outros tempos. Nós não nos cansávamos de admirar todas aquelas obras. E foi num claustro do século XVIII que viemos encontrar um grande mosaico do Caminho de Santiago. É obra de um artista checo que por aqui fundou uma escola de mosaico. Fala-nos sobre o caminho francês e pode ser uma boa fonte de inspiração para aqueles que decidirem meter ao caminho. Ao percorrermos as dependências deste mosteiro, vamos encontrar uma outra curiosidade, que nos fala sobre a Ordem dos Mercedários, fundada em 1218 para a redenção dos cristãos cativos. Dedicavam-se a resgatar cristãos que ficavam presos pelos ditos infiéis. Mas não nos esquecemos que estamos nos caminhos de Santiago, a sua imagem está sempre presente. E sobre a importância económica do convento, temos a estrutura do espigueiro, localizado na horta, e é uma mostra visível do seu poder. É considerado um dos maiores da Galiza. Nós já tínhamos iniciado o regresso à autocaravana, onde nos aguardava uma agradável surpresa. Deixa-me tirar o chapéu que é para ficar melhor na imagem. Vê-se melhor a careca e tudo. É o que o autocaravanismo tem de bom. Estamos aqui parados. Onde é que estamos? Poio. Em Poio, já nem me lembrava. Em Poio, ao pé de Combarro. Uma terra espetacular, aqui junto às Rias Barras. E o autocaravanismo permite encontrar companhias simpáticas como esta, a Cláudia e o Alexandre. Companheiros que estão a viajar de autocaravana aos fins de semana, por enquanto, mas um dia a vida há de mudar, não?
e onde passar a viajar se calhar toda a vida de uma autocaravana. É isto que nós gostamos de viagens, por isso é que nos chamamos Viagens e Companhias. Por tudo isto e por todos os momentos que as viagens oferecem, e curiosos, como estes ouriços de castanhas ou aqui mais à frente uma loja que tem todos os acessórios que são necessários para quem se prontificar a fazer o caminho. Depois visitámos Pindo, uma vila marineira. É verdade, em Pindo tivemos a oportunidade de dar uma saltada e visitar as cascatas de Ezaro. Fervenza de Ezaro. Fervenza de Ezaro. Acho muito engraçado o nome, Fervenza de Ezaro. A autocaravana bem fechada, porque o diabo pode estar à espreita. E era a altura de ir falar um pouco com a população local. Como era o mês de janeiro, eles tinham mais que fazer, não desligaram nenhuma, decidimos continuar a visitar Pindo. Ao caminhar pela praia, deixávamos para trás o Olimpo Celta. Muitas histórias e lendas podem descobrir por estas paragens. Nós seguíamos para as cascatas de Ezaro. No verão, o estacionamento pode ser um pouco mais difícil, mas por agora deixamos a autocaravana, passamos junto a uma antiga central hidroelétrica e a água depois parece que brota de uma das belas montanhas da Galiza, o Monte Pindo, uma montanha considerada sagrada e mística pelas suas lendas. Este é um dos locais que não podem deixar de visitar numa das vossas viagens pela Galiza. Não resistimos a um último olhar antes de seguir o nosso caminho. E a viagem depois seguiu, fomos até Finisterra. É verdade, Finisterra, onde se dizia antigamente, no tempo dos romanos, que era o fim da terra. Era ali Finisterra. Que terminava o mundo, era o fim da terra. A Finisterra. Onde, para muitos peregrinos, é o fim real da peregrinação, da caminhada. Do caminho de Santiago. Eles não terminam em Santiago. Depois de Santiago, continuam a fazer mais 90 km e terminam em Finisterra. Também a nossa autocaravana se dirigiu para este lugar mítico, onde por 10 euros por dia podemos estacionar a autocaravana em segurança. Esta área de serviço para autocaravanas fica muito próximo do centro urbano. Supermercados, lavandaria, tudo fica por ali. E pouco depois já descobríamos o Porto de Pesca e a sua lota, onde se transaciona o resultado da faina do dia. Curiosamente, está construída de maneira que o público possa assistir a todo o processo da venda do peixe. 4 km até ao lugar mítico onde se pensava que terminava a terra. É por isso que é tão prático viajar com as bicicletas. Felizmente que as nossas são elétricas, porque há ali algumas subidas que, enfim, mas nada que não possa ser ultrapassado. E pouco depois já começávamos a descobrir a história ligada a este local. E ele aqui estava à nossa frente, o Cabo Finisterra. Onde terminam as grandes peregrinações a Santiago de Compostela. Por isso, aqui ficam as botas no final da caminhada. Em tempos terá sido um par de botas, mas agora, por razões que não se conhece bem, só lá está uma. Nós é que não perdemos a oportunidade de fazer uma foto para mais tarde recordar. Nós e aquele casal de peregrinos italianos que em êxtase admiravam o fim da sua peregrinação. Por aqui terminava o caminho e também muitas vidas, não nos podemos esquecer que estamos na Costa da Morte. Inúmeros são os naufrágios que por aqui aconteceram. São muitas as placas que por aqui evocam as histórias deste mar. Nós já iniciávamos o regresso e também um passeio pelo Finisterra. Cristina, para aí que parece que vem ali alguém a subir a falésia. E vinha mesmo, era um mariscador da apanha dos percebes, arrisca a vida nesta faina. Ganhar a vida pode ser uma arte muito difícil. Para nós era mais fácil porque era sempre a descer. A paragem seguinte foi para visitar a igreja paroquial de Santa Maria das Areias. Junto à estrada que nos conduz de e para o Cabo Finisterra, tem a sua origem no ano 1199. Mais um local que não devem deixar de visitar e quando aqui passarem, pesquisem na internet a sua história ligada à peregrinação, é muito interessante. Nós continuávamos o nosso passeio de bicicleta agora ao longo da praia.
chamada da Langosteira. Fica no caminho de Santiago. No verão certamente que haverá muita gente, mas nesta época do ano aquilo era mesmo só para nós. Momentos que as bicicletas nos oferecem e que nós muito apreciamos. Por muitas vezes que se venha aqui a Santiago, é sempre impressionante olhar para a Catedral. Na Praça do Obradoiro, é assim que se chama? Acho que é assim, é muito parecido com isto. É sempre um espetáculo. Santiago é sempre Santiago. Muito mais há para descobrir sobre esta cidade, mas isso fica para um próximo vídeo. Agora terminamos, mas não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube, vamos continuar a viajar juntos.